Então, turma, dando continuidade aqui à nossa última parte do assunto sobre o reino Munera, nós iremos ver algumas coisas sobre o metabolismo, tá? Sobre o metabolismo desses indivíduos. Nós iremos começar aqui com os tipos de respiração das bactérias, tá? As bactérias, elas podem ser aeróbicas, tá? Ou aeróbias, mesma coisa, tá? Aeróbias são aqueles indivíduos que vão utilizar o gás oxigênio para a sua respiração, tá? Nós, por exemplo, somos seres aeróbicos, assim como um certo grupo de bactérias. Nós vamos encontrar também as bactérias anaeróbicas obrigatórias, tá? Nesse grupo de bactérias aqui, o gás oxigênio ele vai ser tóxico para essas bactérias, vai ser venenoso para elas, tá? E esse tipo de bactérias aqui, anaeróbicas obrigatórias, são as bactérias que realizam a fermentação, tá? Vão produzir o álcool ali como seu produto final na respiração. Existem também as bactérias anaeróbicas facultativas. Nesse tipo de bactérias aqui, tanto faz ter como não ter gás oxigênio, que elas conseguem se adaptar muito bem, tá? Então, existem esses três grupos aí de bactérias: aeróbicas, anaeróbicas obrigatórias e anaeróbicas facultativas. Tá bom? Então, isso aí são a respiração das bactérias. Com relação à nutrição das bactérias, tá? Existem bactérias autótrofas, como eu falei lá no começo do assunto, tá? Que vão realizar fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Enquanto que a maioria das bactérias vão ser heterótrofas, tá? Ou heterotróficas, que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Em relação às bactérias autótrofas, a equação que usa a bacterioclorofila, tá? Que é o pigmento, essas bactérias são fotossintetizantes, tá? Elas vão utilizar ali a luz do sol, tá? Como energia luminosa para produzir o gás oxigênio juntamente com a matéria orgânica, que é o açúcar, que ela vai usar como alimento. Tá legal? Então, as bactérias que possuem aqui a bacterioclorofila, tá até errado ali, ela é fotossintetizante porque utiliza a luz solar, tá? A energia luminosa do sol. Mas existe um outro grupo de bactérias autótrofas que realizam a quimiossíntese, tá? Que vão utilizar, na realidade, não vão utilizar energia luminosa, tá? E nenhum outro pigmento, e sim as reações de óxido-redução de alguns elementos químicos, como o nitrogênio e o ferro, que na perda de elétrons vão fornecer energia, tá? E é essa energia que ela utiliza para sobreviver. Então, esse tipo de indivíduo nós chamamos de quimiossíntese, tá? São bactérias autótrofas que realizam a quimiossíntese, tá? Não vão utilizar a energia luminosa, ao contrário das bactérias fotossintetizantes que utilizam a luz do sol aqui para, para o seu processo de produção de alimento, ok? Então aqui nós temos as bactérias, tá? As bactérias autótrofas. Com relação às bactérias heterótrofas, elas podem ser divididas em vários grupos, tá? Começando aqui com as bactérias saprófitas ou saprofágicas, são as bactérias que realizam a decomposição da matéria orgânica morta, tá? Promovendo aqui a importante reciclagem dos nutrientes em sais minerais que serão reintegrados ao solo, tá? Então elas são importantíssimas para a manutenção da vida no planeta Terra, tá? Sem as bactérias saprofágicas, tá? Ou saprófitas, a vida não seria possível, tá bom? Então elas são muito importantes aí na decomposição da matéria orgânica morta, tá? Para devolver os nutrientes para o solo, para que eles possam ser reutilizados por outros seres vivos, tá? Porque a quantidade de nutrientes que nós temos no nosso planeta ele é finito, tá? Ele não é infinito. Então as bactérias saprofágicas realizam aí essa decomposição da matéria orgânica. Não somente essas bactérias saprofágicas, também nós temos os fungos, tá? Os fungos fazem esse processo de decomposição e alguns invertebrados também. Tá? Então eles são muito importantes para a manutenção da vida aí no nosso planeta. Uma outra característica sobre as bactérias saprofágicas é que hoje, né, existem várias pesquisas, né, explorando essa habilidade das bactérias. Então, nos grandes centros urbanos, as bactérias decompositoras ganham cada vez mais destaque, sendo utilizadas na degradação da matéria orgânica de esgotos domésticos e do lixo, tá? Para devolver os nutrientes para o solo na forma de minerais. Há também espécies de bactérias capazes de degradar até mesmo os componentes orgânicos do petróleo, tá? Que são tóxicos. O petróleo é tóxico para a maioria dos seres vivos. Esse processo aqui nós chamamos de biorremediação, tá?
É um processo de biorremediação em que as bactérias devolvem os nutrientes para o solo na forma de minerais, tá? Limpando ali o ambiente. Então as bactérias saprofágicas são muito importantes aí nesse processo também, que as pesquisas estão explorando bastante essa habilidade que essas bactérias possuem. Um outro grupo de bactérias heterótrofas são as fermentadoras, tá? Elas realizam ali da matéria orgânica, fermentadoras da matéria orgânica na ausência de gás oxigênio, tá? Elas não precisam do gás oxigênio para sua respiração, deixando como produtos finais e com importantes aplicações industriais os álcools, né? O etanol, metanol, butanol, o vinagre, a coalhada, queijos curados, tá? E iogurtes, tá, pessoal? Então, isso aqui tudo tem ação das bactérias fermentadoras, elas que fazem esse processo aí de produção do álcool, tá? Das bebidas alcoólicas aí, tem várias bactérias que fazem esse processo, a produção do vinagre. O iogurte que a gente toma ali são bactérias que existem no leite ali, que causou ali a fermentação do leite. E só coloca alguma substância de um outro tipo de fruta, mas a base é essa mesmo, tá? São os lactobacilos e streptococcus que realizam ali a fermentação do leite, formando ali o iogurte. E vários outras aplicações aí que são importantes para a vida humana, né? Para a vida das pessoas. Então aqui nós temos aqui esses são alguns exemplos, tá? Existem muito mais ainda. Então na realidade a gente come bactérias, né? A gente não afirma isso, mas em outras palavras é isso que acontece. Um outro grupo de bactérias heterótrofas, tá? São as mutualísticas. Nesse caso aqui, tá? Muitas bactérias vivem em nódulos de raízes de plantas leguminosas, tá? Como feijão, ervilha, soja, sendo fixadoras de nitrogênio atmosférico, tá? Que vão produzir sais nitrogenados que serão importantes para a planta realizar a fotossíntese. Então essas bactérias disponibilizam para essas plantas esses produtos aqui, tá? Esses sais nitrogenados. Em troca disso, as leguminosas fornecem açúcares, tá? E outros compostos orgânicos a essas bactérias que hospeda, tá? Então é uma troca aí, uma troca mútua em que ambas saem ganhando. Tá? Então existem essas bactérias mutualísticas que realizam esse processo aí na raiz de algumas leguminosas. Por fim, nós temos aqui as bactérias parasitas ou as patogênicas, né, que vão causar doenças aí nas pessoas. Essas bactérias também podem ser empregadas na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos e até de vitaminas. Tá? Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei o antibiótico neomicina, é produzido por uma bactéria do gênero Streptomyces. Tá? Outros antibióticos famosos, tá? São produzidos através de outros antibióticos, são a streptomicina, a aeromicina e terramicina. Tá? São remédios bem famosos aí que as pessoas usam para combater infecções bacterianas. Então, isso aí também são formadas através das bactérias patogênicas. A importância delas aí no meio farmacêutico, aí no meio da medicina. Tá bom? Então, o assunto sobre Reino Monera é só isso, tá, pessoal? A gente não vai aprofundar muita coisa, porque é muita informação. Tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos.